noite, ela faz com que os profissionais tenham esse abalo psicológico. Hoje eu sou alguém que de vez em quando toma um remedinho pra dormir. O transtorno do sono, ele não deve ser ignorado, porque se não tratado, isso pode trazer cada vez mais comprometimentos na saúde. Esse é o momento de vício. O trabalho noturno é uma realidade para milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo um estudo feito pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, estima-se que no caso de países industrializados, a quantidade de pessoas que trabalham à noite, ou pelo menos parcialmente nesse período, varia de 7% a 15% do total da força de trabalho. Aqui no Brasil, segundo o último levantamento feito pelo IBGE, quase 7 milhões de brasileiros trabalham no turno da noite. Hospitais, farmácias, postos de combustível, transporte público, supermercados, serviços prestados por trabalhadores que continuam disponíveis enquanto a maior parte da população já não pensa mais em trabalho. Para alguns é uma escolha, para outros uma necessidade. Neste episódio do Jornada, vamos falar dos direitos de quem trabalha à noite e como essa rotina impacta a saúde e a qualidade de vida desses profissionais. Tudo bem? Eu sou a Giovana. Oi, Giovana. Olá, você é o? Tiago. Tiago, você é condutor de Ambulância. E há quanto tempo você está nessa rotina? Há 16 anos e 6 anos no noturno. Agora são 9 da noite, a sua jornada começou agora? Não, ela inicia às 19 horas e vai até às 7 da manhã do dia seguinte. A próxima entrevistada do Jornada trabalha em um bar e restaurante. Oi, Bruna. Tudo bem? Como é que vai? Bruna, ainda não escureceu, mas a sua jornada já começou. Sim, a minha jornada começa por volta das 4 da tarde e vai até meia-noite. Em outros trabalhos você chegou a trabalhar madrugada dentro? Sim, inclusive aqui, em época de evento. Há um ano atrás, você estaria me vendo lá na rodoviária, 3 horas da manhã, esperando o Corujão para ir para casa. Há quanto tempo você trabalha à noite? Há quase 10 anos. Hoje em dia eu gosto. O meu rendimento é melhor, apesar de que tem alguns contratempos. Horário que você chega em casa, ônibus. Mas no início foi necessidade. Hoje a minha carga horária está muito mais tranquila, mas já foi muito mais pesada. E com o tempo e muitas das vezes, dependendo de como você leva, fica mais brando. O que te influenciou a trabalhar à noite? Foi uma questão de gosto ou necessidade também? Uma questão de necessidade, a questão de rotina familiar. Minha esposa trabalha durante o dia e, assim, para ajustar essa rotina com os meus filhos, com a escola dos filhos, acaba que ficando mais viável o meu tempo durante o dia livre para eles. Você considera que essa profissão tem um desgaste emocional muito grande? Tem. Essa profissão de salvar vidas, né, de atender as pessoas, tem um desgaste psicológico. O físico a gente trabalha, o psicológico também tem que ser trabalhado. Central da Abrimed Roberta, boa noite, que posso ajudar? O que a paciente está apresentando de queixa? Essa rotina te deixou mais estressado com o passar do tempo? Inicialmente, a rotina me deu uma descarga de estresse maior. Só que, ao longo do tempo, eu consegui organizar tudo isso para poder realizar o atendimento
Mônica, quais doenças ou transtornos mentais estão mais associados ao trabalho noturno? Quando uma pessoa trabalha no período da noite, ela sofre uma privação de sono no momento que ela deveria estar dormindo, e isso gera muitos casos aí do aumento dos transtornos de ansiedade e também de outros transtornos mentais, como a depressão. Nós temos mais de 90 transtornos do sono. Então, falando da insônia ou da apneia do sono, a gente tem a obesidade, né? A pessoa dorme mal e ela vai comer mais, temos obesidade, resistência à insulina, diabetes, o maior índice de mortalidade. Qual foi o impacto que o trabalho noturno trouxe para a sua vida, para a sua saúde? Cansaço excessivo, insônia. A ansiedade é algo que você consegue tratar, mas dentro da minha área muitas pessoas têm, e eu sou uma delas. Hoje eu sou alguém que de vez em quando toma um remedinho para dormir, porque como você chega, você não consegue deitar e desligar. Aí você vai tomar banho, você vai comer alguma coisa, e eu vou conseguir dormir mesmo de verdade lá para uns 3h30 da manhã, 4. E no outro dia eu tô aqui de novo. Você já sacrificou o seu sono em prol do convívio com a família? Muitas vezes, principalmente porque na minha casa nunca abriu mão do café da manhã. A gente sempre priorizou alguma refeição junto. Quando eu trabalhava de manhã, a gente fazia o jantar todos os dias. Hoje, a gente prioriza café da manhã. Então, todos os dias, todo mundo tem que tomar café junto. No início, foi difícil conciliar. Tinha dificuldade de dormir, tinha essa questão de ficar tempo a mais quando eu estava em casa mais acordado, até porque eu ficava imaginando, né? Vai tocar a campainha, alguém vai precisar, e aí eu tive que equalizar isso. Então foi onde eu fui buscar, né, a ajuda médica, profissional, e aí eu entendi como essa dinâmica mental e comportamental funcionava, e aí eu consegui habilitar e treinar minha mente para que eu pudesse separar as coisas, né? O trabalho noturno, ele já por si só, ele causa uma desincronização, uma baguncinha aí no nosso ritmo circadiano. O meu e o seu corpo seguem um relógio biológico de 24 horas, que também é chamado de ciclo ou ritmo circadiano. Ele é responsável pela regulação da nossa temperatura, do nosso metabolismo, dos nossos hormônios em geral, até os períodos de sono e vigília. Por mais que o trabalhador noturno tente compensar o sono durante os dias de folga, por exemplo, o corpo não consegue se reequilibrar e vai na contramão desse relógio interno. Só para termos uma ideia, os efeitos para quem trabalha nesse período equivalem a uma viagem ao Japão a cada 7 dias. Muitas vezes o trabalhador noturno, ele tem essa desregulação, né? Ele não segue exatamente, ele troca o dia pela noite muitas vezes, e o que acontece é o que nós chamamos de jet lag social. O que é isso? Quando a pessoa, ela trabalha à noite, ela troca o dia pela noite, ela dorme uma certa quantidade de sono durante o dia, que muitas vezes ele está se privando de sono, ele tem horas aquém do que ele realmente necessitaria, e nos finais de semana ele tende a compensar, o que é muito ruim muitas vezes. É muito importante a pessoa ter uma atenção em como que ela está se sentindo, como que ela está funcionando, para que ela possa se manter saudável mesmo trabalhando nesse período. Bruna, você fuma? Fumo. Eu sou tabagista há muitos anos. Há mais ou menos uns 17 anos. Eu sei que não é certo e tal, mas é uma das coisas que alivia um pouquinho o cansaço. Aí você vai lá, consegue sentar um pouquinho, fuma um cigarro e volta de novo para toda a rotina. E aí, sofrendo muito com o calor? Um pouquinho. Já se acostumou? Já, pior que já, velho. Já acostumei, tá mais tranquilo. Nesses 10 anos você ganhou peso trabalhando à noite? Ganhei uns 10 quilinhos.
eu tinha outra vivência. A gente tem algumas coisas que acarretam. Hoje eu não tenho mais vesícula, por exemplo. Né? Mas foi algo que eu adquiri com o tempo. Tudo em excesso faz mal, né? E eu tomo bastante café, eu ainda tomo bastante refrigerante. O refrigerante ajuda bastante. É doce, aí te dá um estalo. Hoje em dia eu tenho uma dieta um pouquinho mais tranquila, mas tem alguns vícios que você não larga. Esse é o momento de... Descanso, de vício, de dar uma descansadinha, já. Falando agora em relação à alimentação, quais são os riscos do trabalhador noturno? Comer aqueles alimentos mais palatáveis, fast food, muito açúcar, comidas gordurosas. Quais são os efeitos disso para o organismo e para o sono também? A gente sabe que quando uma pessoa não dorme bem, ela não tem um sono reparador, tá? Uma das fontes imediatas de obtenção de energia é justamente através dos famosos beliscar, de comer um fast food que chega rápido, enfim. Então, esse tipo de alimento que é muito rico em carboidrato, ela vai ter uma predisposição maior ao ganho de peso, né? Enfim, e durante o sono, se ela não tiver um sono de qualidade, né? Se ela se privar de sono realmente, ela tem um aumento dos níveis de grelina, que é o hormônio da fome, e há, consequentemente, uma diminuição da leptina, que é o hormônio da saciedade. Nos homens, principalmente, nós temos uma diminuição grande dos níveis de testosterona e também um aumento do nível do cortisol, que é o hormônio responsável pela regulação do estresse também. Para chegar aqui às 19 horas, você disse que janta em casa antes. Isso, exatamente. Eu costumo jantar 18, 18h30. A grande parte das vezes eu trago de casa, né, uma fruta, que é um alimento mais leve para poder ser consumido à noite. Nossa alimentação ela não é pautada em horários. Então a gente se alimenta no tempo que tem uma brecha ali. Quando a gente não está bem organizado, acaba fugindo da nossa rotina alimentar e aí sai desse alinhamento aí, acaba ganhando um pouquinho mais de peso. Perto da meia-noite também é hora do descanso. Você agora vai pro dormitório, daqui tem um dormitório. Isso, pro repouso, que fica logo aqui em frente. Nós temos os armários onde nós guardamos a roupa de cama e todos os acessórios. E aí logo em seguida eu entro no repouso, tiro o coturno para poder ficar mais tranquilo para repousar. Juiz Aldrey, o que caracteriza o trabalho noturno? A princípio, o trabalho noturno é todo aquele trabalho que é desenvolvido entre 10 horas da noite de um dia e 5 horas da manhã no dia seguinte. A lei estabelece algumas formas para desestimular o trabalho noturno. Uma delas é o adicional noturno. O adicional, toda parcela que tem nome de adicional, é uma parcela que envolve um pagamento por uma circunstância que a lei considera que não é bom. Então é o caso das horas extras, da transferência, da insalubridade, da periculosidade e do adicional noturno. O que te impede hoje de mudar ao menos de turno? É uma questão de ganhos com adicional noturno, a questão financeira, o que seria? A questão financeira conta até porque o adicional noturno ele faz uma diferença no final ali do mês. Hoje também uma questão pessoal é a questão de estar com o meu filho, né, durante pelo menos metade aí do período vespertino. O que eu busco hoje vai triplicar os meus ganhos para que eu possa dar uma qualidade de vida melhor e ter menos desgaste com essa questão do plantão noturno. No caso de trabalhador urbano, ele tem direito a receber um adicional de 20% sobre o valor da hora. Então, a hora dele vale mais 20% do que a hora daquele trabalhador que faz a mesma coisa de dia. E no caso do trabalhador rural, é 25%. A cada 52 minutos e 30 segundos trabalhados, é computado como uma hora de trabalho. Então,
De certa forma, é como se ele ganhasse 7 minutos e 30 segundos a cada hora. E para uma jornada cheia, então, para um trabalhador normal durante o dia de 8 horas, para um trabalhador noturno é de 7 horas, porque 7 horas fictas dão 8 horas de salário. Bom dia! 7 da manhã agora. Como é que foi o plantão? Não, o plantão foi basicamente tranquilo, né? Nós tivemos 2 ocorrências no início da noite e conseguimos finalizar bem. E sono, fome, como é que você está agora? Não, nós conseguimos jantar dentro do horário, dentro do esperado, e logo depois da segunda ocorrência nós conseguimos descansar e chegar agora tudo tranquilo para finalizar bem. Próximo destino? Próximo destino, casa. Quando o empregado é contratado para trabalhar à noite, mas em home office, ele tem os mesmos direitos de um trabalhador noturno? O teletrabalho, principalmente após a pandemia da Covid, ele aumentou muito, né? Já existia antes, mas aumentou. E a gente tem que entender, tem que ter o cuidado de não misturar as coisas. A legislação diz que, a princípio, quem trabalha em teletrabalho não tem direito a horas extras. Agora, a pessoa que está em teletrabalho, ela tem jornada. Ela tem horário a cumprir, ainda que ela cumpra na casa dela. E se ela tem jornada e essa jornada é à noite, ela tem direito a receber o adicional noturno como qualquer trabalhador normal. Isso não tira dela esse direito. O que você recomenda para que o trabalhador noturno tenha hábitos mais saudáveis e, consequentemente, qualidade de vida? Imprescindível para esse trabalhador é manter a atividade física regular, uma dieta balanceada, evitar o ganho de peso, né, para não gerar outros transtornos do sono também. E adotar, mesmo que ele trabalhe no período da noite, é fundamental que ele estabeleça um ritmo regular de sono. Então eu falo para as pessoas que vão buscar um plantão noturno, que busquem centralizar, fazer com que o psicológico deles esteja alinhado com a saúde física e a saúde emocional. Tratar corpo, alma e mente para que tudo vá bem. Há uma tendência a haver mais acidentes de trabalho quando você tem sobrejornada e quando você tem trabalho noturno. Evite o trabalho noturno, mas se ele tiver que ser feito, faça da melhor forma possível, cumprindo a lei, observando os limites de jornada. Depois que você começa a trabalhar à noite, é um caminho sem volta. Porque depois você acostuma, você gosta. E aí trabalhar durante o dia começa a ser chato. Eu gosto do que eu faço. Eu acho que só por isso que tem dado certo. Eu gosto do que eu faço. E no horário que eu faço.